Verdades que a gente vai descobrindo com o passar do tempo, com a vida. Meu nome é Ronaldo Damasio, nutricionista há 20 anos, falo a verdade. E hoje eu trabalho com nutrição, mentalidade e espiritualidade. E tem coisas que acontecem durante a semana que eu gosto de trazer como reflexão. E até mesmo isso nos ajuda a manter firme, né? Dentro do propósito que nós estamos buscando de ter sempre uma mente renovada para fortalecer não só a mente, mas o corpo, o espírito também, e com isso a gente vir a crescer e se desenvolver. Essa semana, como todo ser humano, eu também me encontrei numa situação de abatimento, algo que me aconteceu aí e eu fiquei um pouco abatido. Nós somos seres humanos e nós somos regidos a sentimentos e emoções. E essa situação me deixou um pouco ali sem muita vontade de cantar uma bela canção, vamos assim dizer. E a minha esposa, ela participa de um encontro de mulheres, né? E ela falou assim, meu bem, tem uma pessoa na qual eu converso que ela é interessante da gente conversar. E ela falou que tem uma disponibilidade de conversar com a gente essa semana e você está com esse horário vago, vamos conversar? E aí eu, por estar com o espírito abatido, né, falei, não estou muito afim de conversar com ninguém não, quero ficar mais sozinho na minha. Ela, não, vamos abrir essa oportunidade aí, você pode ter certeza que vai te ajudar. Beleza. E aí fomos conversar. Inicialmente, obviamente, que quando você não está tão bem, você fica mais calado, você vai ouvindo mais e tal, tudo. É que o detalhe é, gente, a verdade que eu descobri, quando estamos cansados, abatidos, sem motivação, nós devemos nos encorajar, né, com outras pessoas e comunicar com pessoas que conseguem te elevar emocionalmente e espiritualmente. Não adianta a gente ficar no nosso canto, porque sozinho a gente não vai conseguir sair daquele lugar, sair daquela situação que está desconfortável naquele momento. Nós devemos lembrar, né, que as situações elas são passageiras, elas não são eternas. Então vai ter dias sim que você vai acordar aí com um pouco de indisposição, um pouco de falta de energia, vontade de fazer as coisas, mas isso passa também. E se a gente pelo menos abrir a porta à oportunidade de estar com pessoas que possam nos elevar, não é qualquer pessoa, porque muitas das vezes tem gente que acaba entrando em contato com aquele amigo que é queixador, ou para aquela pessoa que só reclama da vida. Esse tipo de pessoa não vai te elevar. Então a gente tem que ter aquele discernimento de saber, inclusive, quem são pessoas que são mais espiritualizadas, têm uma mentalidade boa, têm uma cabeça boa, para poder te ajudar com uma simples frase, uma simples conversa. E dentro dessa conversa foi tão interessante que teve uma fala que eu disse, né? Eu falei assim, olha, tem hora que eu desacredito nas coisas, porque a gente faz, a gente ouve, mas a gente não enxerga ali. E aí nisso até eu caí na minha própria fala, né? Que eu sempre digo assim para os meus pacientes, se você treina hoje, você não vai ver o resultado hoje ou amanhã. Você vai levar um tempo para poder enxergar aquele resultado. E aí o detalhe, ela virou e falou assim, Ronaldo, mas você sabe o que você está fazendo e para onde você está caminhando e o que você deve fazer. Então é continuar. E tem coisas que a resposta ela está muito próxima da gente. Tem coisas muito simples que a gente às vezes ignora porque a gente fica olhando o extraordinário. E é exatamente sobre isso, né? É, é uma coisa que assim que a gente tem que reforçar e lembrar. Isso inclusive foi uma participante de Mente e Corpo Leve que uma vez ela me disse o seguinte, eu gosto de estar no meio de pessoas que têm uma mentalidade diferente, que estão sempre buscando esse crescimento, esse desenvolvimento, essa nova espiritualidade, porque muitas das vezes a gente esquece as coisas. E não é, como diz, nada de anormal esquecer ou às vezes falhar, né, ali da sua memória. Porque assim, o que a gente aprende, a gente precisa colocar em prática para
realmente consolidar essa informação. Então tem coisas que eu faço hoje de uma maneira muito natural, que eu nem penso, já estão consolidadas. Mas principalmente coisas novas, se a gente não aplica, se a gente não ensina alguém, a gente acaba esquecendo. Isso é uma máxima, já é comprovado cientificamente, que você precisa aprender algo, praticar e ensinar. Quando você ensina, você consolida aquela informação. E é por isso que mentalidade, assim como exercício físico, a gente tem que fazer todo dia e tem que ensinar alguém a fazer aquilo ali para essa informação ficar cada dia mais firme no teu inconsciente. E se você está gostando desse conteúdo, se você me acompanha aqui, eu já quero pedir para você seguir esse canal, deixar seu like, fazer o seu comentário, compartilhar isso aqui com alguém, porque às vezes você pode ser uma bênção aí na vida de alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu achei tão interessante quando ela me disse, a solução muitas das vezes estão nas pequenas coisas. E aí eu fui pensar nas pequenas coisas que eu faço e a gente começa a encontrar respostas. É que eu estava tão espírito abatido realmente, que eu não estava enxergando coisas que estão à minha disposição com muita facilidade, que eu faço isso de maneira muito natural. Então isso abriu um like ali para um like não, uma janela para mim, para eu poder ver novas oportunidades. Outra coisa que aconteceu essa semana também, e para mim se tornou uma verdade fantástica. Essa semana o pastor da minha igreja fez aniversário, a minha esposa fez no dia seguinte, e aí nesse dia tinha uma aulinha que eu queria fazer com os alunos do Reset Detox 10. E eu marquei bem às 20 horas e sabe quando eu falei, cara, eu podia colocar para mais cedo. E aí eu fiquei naquilo, né, eu fiz uma votação para ver se podiam fazer mais cedo, acabou ficando às 20 horas mesmo. Eu queria ir na igreja dar um abraço nele. Aí eu falei para minha esposa assim, falei, cara, tem pessoas que a gente gosta de uma maneira tão natural que não precisa fazer esforço. Simplesmente você gosta da pessoa, e eu queria simplesmente encontrar com ele para poder dar um abraço. Não tive a oportunidade ainda, mas não vai faltar. E aí ela, se der tudo certo, vá. É que aí já terminamos, já era 9 horas, e eu falei, não vai dar tempo. E aí eu fiz esse comentário com uma paciente minha, falei assim, cara, tem uma pessoa que eu gosto tanto, pronto, foi o aniversário dela, eu simplesmente queria dar um abraço. Ela me disse uma coisa que eu achei sobrenatural, ela falou assim, Ronaldo, pessoas assim, elas refletem aquilo que a gente carrega. Eu falei, uau, que doideira. Ela falou assim, sim, porque a gente tem uma energia, a gente tem uma característica e a gente reflete isso nas pessoas, então a gente se conecta com essas pessoas. E eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo, que eu falei assim, caramba, porque eu gosto tanto dessa pessoa, que é um ser humano fantástico, um ser de luz, assim, iluminado realmente. E aí eu falei assim, caramba, que sensacional, eu sou um pouco parecido com essa pessoa, então isso eu fiquei muito feliz. E é verdade, né? A gente acaba se conectando com pessoas que se parecem com a gente, então tá tudo certo. A gente não consegue, igual eu, não consigo mais me conectar com pessoa nenhuma, por exemplo, que seja fofoqueira. Eu tenho preguiça de fofoca. Eu chego num ambiente, começou a falar da vida de alguém, aquilo ali me repudia, sabe? É algo assim esquisito, de tanto de repulsa que eu tenho. Então eu não me conecto com essas pessoas, então, ou seja, não parecem com a gente. É por isso que pessoas se afastam da vida da gente e outras se aproximam. E isso é interessante. E quanto mais você vai buscando uma renovação de mentalidade, você vai buscando novos aprendizados, aumentar ali a sua espiritualidade. Quando a gente fala aumentar a sua espiritualidade, para quem é cristão, é a gente se parecer cada dia mais com Cristo. E Cristo quer dizer, foi o cara, é o cara, né? Então a gente vai se tornando assim e a gente vai se conectando com pessoas que se parecem também. Então isso é fabuloso, e aí você não consegue mais estar em ambientes que muitas das vezes vão contra esse tipo de princípios. É igual, por exemplo, uma pessoa que faz academia aí, que tem uma alimentação super saudável, ela não consegue caminhar com pessoas que só pensam em comida gordurosa, bebedeira, sanduíche, pizza, essas coisas. Não quer dizer que não façam, mas é muito difícil, é muito complicado. Uma pessoa que tem um hábito regular de exercícios físicos, no domingo
normalmente a pessoa acorda para treinar ou fazer alguma coisa. E quem não tem esse hábito, né, que está com a vida um pouco mais desregrada, acorda de ressaca. Então não faz sentido nenhum. E assim vai acontecendo as situações na vida da gente e vão passando. E tá tudo certo, né? Ninguém aqui está condenando o que é certo e o que é errado. É só uma reflexão que eu estou trazendo a vocês. E é uma descoberta, que igual eu falo, é uma verdade. Você parece com aquilo que você carrega, então você reflete nas pessoas aquilo. Outra verdade, né, que eu descobri foi essa questão de que quando você está ruim, você precisa se aconselhar com pessoas que estão mais envolvidas. E é por isso que eu sempre digo e reforço aqui, né, você precisa ter a orientação certa para alcançar resultados. Se você busca emagrecimento, não adianta você andar com quem não tem resultado nenhum ou simplesmente te dá dicas aí que são falhas. Você tem que andar com gente que já passou, viveu o processo, sabe da sua dor e sabe te orientar de maneira assertiva. Então isso é fundamental. Outra coisa também, né, que a gente vai aprendendo a cada dia é que todo dia é um novo dia, é um novo recomeço. Então nós só temos o agora. Esses dias para trás eu encontrei com um médico, né, e ele falou que teve um câncer em 2024. E ele me disse algo bem simples. Ele falou: Ronaldo, eu só aproveito o dia de hoje, porque eu só tenho hoje. Eu não sei mais o que me aguarda pela frente. Ele se tratou, se curou, mas isso trouxe uma nova visão de mundo. E eu achei essa fala também tão fantástica que hoje eu busco tentar viver simplesmente o dia de agora. É óbvio que muitas das vezes a gente não consegue permanecer simplesmente atento nas situações do dia, a gente não consegue observar a beleza, a grandeza, né, da natureza, de Deus, e às vezes a gente se perde. Mas se a gente começar a vigiar mais os pensamentos, vigiar mais as nossas emoções e sentimentos, a gente vai começando a ficar um pouco mais presente. E viver presente significa você, não quer dizer que você não vai preocupar com a conta que você tem que pagar amanhã, mas você deixa ela de lado, né, por hoje. Por quê? Se você morrer agora, essa conta não vai ser paga, então não adianta a gente ficar nesse sofrimento, às vezes angustiado, né? E Cristo disse, né, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quando a gente começa a ter esse tipo de clareza, de entendimento, a gente começa a ter uma vida mais leve. E ter vida leve não significa que você vai viver só mil maravilhas, não. Significa que no meio da tempestade você vai estar igual a Cristo, né, dormindo no barco. E isso é sensacional. Ou seja, no meio do furacão você está com a sua paz, você está tranquilo. E isso é viver bem. Cada dia mais eu tenho buscado isso e vou buscar cada dia mais e espero não me perder no meio do caminho. Eu espero que você que está me assistindo aí também possa conseguir ter esse tipo de entendimento, esse tipo de clareza. Isso ajuda muito a você conseguir resultados. Igual nós fizemos o Reset Detox 10, né? Nós tivemos aí 27 participantes. Teve pessoas que se envolveram, teve pessoas que desistiram logo nos 3 primeiros dias. Teve pessoas que fizeram mais ou menos. Quem se envolveu mesmo, nós tivemos um resultado aí de pessoas que, mulher ainda por cima, que é mais desafiador, o homem é mais fácil, conseguiu reduzir 5,3 kg em 10 dias. Desinchou, pôs o intestino para funcionar, diminuiu o celulite, barriga diminuiu, foi extraordinário. Teve pessoas que conseguiu 4,7 kg, teve pessoas que conseguiu 700 gramas, aí se fala, fez mais ou menos. Não, gente, o importante não é o número na balança, mas é aquilo que você realmente conseguiu quebrar em você, porque não é tão simples você querer mudar do dia para a noite. Muitas das vezes você fala, eu vou mudar, é que você sempre vai esbarrar ali em resistências mentais que carregamos uma vida inteira, e para quebrar isso muitas das vezes é desafiador. E eu fiz uma enquete, né, o que mais a pessoa conseguiu desenvolver dentro desses 10 dias, e o mais votado foi foco. Ou seja, a pessoa está começando a voltar o foco para o lugar certo. Onde você foca, ali você tem o seu resultado. Então é necessário você colocar energia num ponto. É igual uma lente, né? Se você pega uma lente, a luz do sol bate ali e ela, se ela for ali focal, né, ela vai mandar
a energia para um único ponto e ali se pega fogo. Isso aí era uma experiência que a gente fazia na escola. Então, ou seja, tem que colocar foco nas coisas. E é por isso que renovar a mentalidade, você tem que ter foco nisso também, você tem que buscar todo dia. Mas não ver isso como algo totalmente desgastante, mas sim edificante, que é diferente, tá? Eu vou deixar aqui abaixo alguns materiais que eu tenho digitais. Se você quiser já melhorar a sua saúde, melhorar o seu estado físico, adquire um desses materiais e ponha em prática. E tenha foco, né? Não adianta. Segunda-feira é meu aniversário. Se quiser fazer um Pix para mim, eu também vou ficar muito feliz, tá? Mas assim, o importante é que você consiga colocar mais foco, saber quais são suas verdades, ter uma vida mais leve, viver mais em paz, sabedoria e de preferência rodeado de boas pessoas. E semana que vem a gente está aqui mais uma vez, se Deus quiser, se Deus permitir, para a gente poder contribuir na vida de vocês. Grande abraço e deixe seu like.